Salve, salve, muito boa noite a todas e a todos. Essa abertura é muito engraçada, né? Porque não tem ninguém e a gente vai falando como se tivesse gente, né? Ai, a tecnologia é algo muito, muito interessante. Tava falando aqui, Jorge, que a gente começa a live aí e não tem ninguém. E a gente vai, boa noite, sejam bem-vindos, não sei o quê. E não tem ninguém na live, né? Mas é engraçado. Meu parceiro, aproveitar que você tá aí, o som da música tá muito alto. O que você acha? Eu tô falando, a música tá atrapalhando. Vou pôr do começo que essa música é muito louca, do Clube da Esquina. Então é isso, gente. Mais um Aula Viva, sexta edição. Passamos aí. Obrigado, Jorge, pelo retorno. Estamos aí na nossa sexta edição. Passamos aí da metade do que eu espero ser a primeira temporada. Ou não sei também, a gente vai seguindo aí. Então, já passaram por aqui alguns e alguma convidada. Semana que vem temos uma convidada especial aí. Porém, entretanto, todavia, hoje nós estamos aí encerrando. Eu estou aqui com minha luminária da Pixar, eu sou fã dessa luminária. Hoje a gente fecha aí uma trinca de historiadores que passaram por aqui. Então tivemos Vitor Hugo, Valtinho e hoje Caio Muniz. Boa noite, mãe. Boa noite. Minha mãe acompanha a live, gente. Isso aí, tem que dar boa noite pra velha. E aí hoje estamos com Caio Muniz César. Ele é músico, ele é historiador, ele é poeta e ele é um monte de coisa, como quase todos os convidados que a gente passa por aqui. Já fez muita coisa, já trabalhamos juntos aí em algumas ocasiões, não foi em uma, foram em algumas. É um dos grandes incentivadores do Aula Viva, por assim dizer. O Live Vendo, ele é o projeto que o Caio toca, tá em um intervalinho, daqui a pouco começa a segunda temporada. E é isso, acho que a gente vai conversar bastante sobre história, sobre educação, sobre arte, né? Então, acho que é um pouco disso. A galera tá chegando, a galera tá entrando, eu vou dando um salve aí pra todo mundo. O Caio já tá, ele falou que tava afinando o violão, que hoje a gente tem surpresa. Mas antes, eu queria dar aquele salve, aquele salvinho. Cauê significa salve em umas linguagens indígenas, inclusive. Mas é isso, vou dar um salvinho rápido de um livro aqui que eu deixei separado. Eu gosto de fazer esse momento dos livros. E este é o livro que eu tenho estudado hoje, tá até com os Brenait aqui, que chama Sociodrama, eu ia falar psicodrama, Sociodrama nas Organizações. Então esse disco, eu tô aqui vendo o Clube da Esquina, acho que eu tô nervoso pra essa live, gente. E aí esse livro vai discutir as relações, né? Como que a gente pode trabalhar relações dentro das organizações, dentro das instituições, seja uma empresa, seja uma escola, seja uma ONG. Então fica aqui a dica de leitura de hoje, Sociodrama nas Organizações. Tirar o som rapidinho, o Caio vai entrar em menos de 2 minutos, 3 minutos, sei lá. E então fica aí essa divulgação. E um outro spoiler, aproveitar que a gente já está no Aula Viva. Está sendo lançado hoje, não é oficialmente, o selo Aula Viva de publicação. Isso aqui é um spoiler que só vocês que estão acompanhando vão ter. E a primeira publicação do selo Aula Viva é este livretinho aqui, a Lua, o Lobo e o Tempo. É o livretinho que eu estou produzindo. Né, tá aqui bonitinho, vou mostrar para vocês, inclusive aqui, ó, selo Aula Viva, tá ao contrário, mas tudo bem. E em breve, daqui a pouco na live eu vou falar de novo sobre esse livretinho, sobre o que ele representa, o que ele significa, e a gente vai conversar. Mas vamos ao que interessa. Caio Muniz César, educador, historiador, poeta, músico, e um homem maravilhoso que eu tive a honra de conhecer. Então vamos aqui convidá-lo para dentro, fazer o Fábio Porchat. Eu ainda preciso ser um pouco mais regrado em colocar o comentário fixo aqui. Enfim, a gente vai aprendendo com a prática, né? Para dentro, seja bem-vindo. Ai, que nervoso.
Tomar meu chá. Salve! Cheguei. Salve. Salve, meu amigo. Seja muito bem-vindo ao Aula Viva. Pô, cara, é uma honra. Tô feliz pra caramba esse convite, poder participar, principalmente com esse time de historiadores todo aí que teve, né? Eu só vou ajeitar aqui a altura da câmera. Eu tô aqui no mesmo ajuste, que esse negócio de tecnologia aí. Bom, acho que a gente está em ordem. Então, repetindo a apresentação, Caio Muniz César é esse rapaz aqui, historiador, poeta, trabalha com educação, é músico, enfim, eu admiro demais o trabalho dele. Ele tem uma frente muito bacana lá no Live Vendo, que eu admiro muito, fiz parte, fui o primeiro convidado, e me deu um gás assim muito grande para começar o que é o Aula Viva. Conversei muito com o Caio antes. E hoje a gente veio conversar sobre trajetória, sobre educação, sobre música, poesia, preparamos algumas coisas. Tentaremos fazer em uma hora, que é o desafio de dois historiadores falantes pra caramba. Então é isso, Caio. A voz é tua, se apresente para a galera, seja muito, muito bem-vindo. Obrigado mesmo. É demais, demais. Bom, a sua apresentação que você fez aí de mim no comecinho, eu já tava aqui até emocionado, tocando o Clube da Esquina de fundo, tocando tudo que você podia ser no Clube da Esquina. Essa música me arrebenta. E você nem acredita, mas essa é a música que eu mais tenho vontade de colocar no repertório. Por quê? Porque ela é aquela música que pra mim assim, ela fala tudo, no sentido da questão da trajetória, dessa opção do fazer a música, de meter a cara, de lutar por um mundo melhor, né? Ela é a questão do você pode ser, né? Mas depois a gente fala um pouquinho dela, até porque não tem como escapar. Depois você colocou ela ali no começo, eu vou ter que falar dessa música. Mas bom, eu sou poeta, historiador e músico. Eu trabalho a poesia pelo soneto, né? Eu sou um sonetista. O Cauê bem disse, né? O Live Vendo, quando eu comecei, ele foi o primeiro convidado, não foi à toa. Eu falei, eu tenho que começar esse projeto falando de poesia e você, Cauê, é minha referência, assim, muito forte na questão do fazer poesia, viver a poesia, principalmente. O fazer e viver a poesia é muito importante. E aí foi uma conversa muito legal. E todas as nossas conversas costumam durar muitas horas, então vai ser um desafio trabalhar tantas pautas com o reloginho batendo, né? Mas hoje essa tarefa é tua de administrar o tempo, não minha. Eu fico muito satisfeito de não ter essa responsa. E sou educador, né? Trabalho na parte administrativa da rede estadual de ensino e já isso há 11 anos, né? E na música componho há muitos anos, mas me jogar na música mesmo, né? Isso é uma experiência que eu completei um ano, né? Da primeira apresentação na noite, e tem tido uma série de apresentações muito legais, muitos contatos. Isso está sendo uma experiência muito, muito significativa na minha vida. Muito massa, Caio. É, a gente já começa o quadro, a gente começa a live com as perguntinhas. E chegaram duas perguntas muito boas, assim, muito boas. Então, eu vou começar pela pergunta da Anne. Ela perguntou para você como você concilia, como que você junta todas essas áreas da sua vida, música, poesia, educação, como que você articula todas elas, né? A pergunta é meio nesse sentido. Então, você falar um pouquinho, até já a gente vai acabar entrando nesse assunto eventualmente, né? Mas como que você faz para juntar todas essas paixões no seu dia a dia? Bom, a pergunta é excelente mesmo. Qual o nome da menina que fez? Anne, Anne. A pergunta é excelente, Anne, porque é, quando chega o momento de eu optar por ir para a música, né, na noite e mostrar o trabalho autoral, quando isso acontece, uma das questões que vai acontecer é justamente isso, essa conciliação. Conciliação em matéria de tempo, né? Ela é simples.
A gente foca nas coisas, faz um calendário, isso é a coisa mais simples. Mas agora a conciliação das paixões e manter o foco em todas as áreas, isso eu acho que é um pouco mais desafiador. Porém, a poesia já está na minha vida desde 2004, é quando eu começo a escrever poesia. E eu começo a fazer música em 2007. Por quê? Quando eu tô em 2007 e começo a tocar violão, eu faço uma situação. Eu percebo que eu quero tocar algumas músicas que estavam muito distantes ainda da minha habilidade no violão, e eu descubro que eu já sei meia dúzia de acordes, então eu posso fazer minhas próprias músicas com os acordes que eu sei tocar, com os poemas que eu já escrevia. Conforme isso vai acontecendo, eu vou tendo mais apreço pelo violão, de aprender o violão, e isso vai me acompanhando. Isso é muito forte na minha vida. Então, assim, eu sempre trabalhei na educação, né, e vivendo a poesia e vivendo a música em mim, né, para mim, né, e para os amigos mais próximos. O que muda é só uma questão do momento em que eu falo, tá na hora de mostrar isso para o público, né? E quando isso acontece, já está tão enraizado que eu não consigo mais pensar educação sem pensar música, eu não consigo pensar música sem pensar poesia, eu não consigo pensar poesia sem pensar conjuntura política e já faz parte do meu ser, né? Então, essa conciliação é tão simples e tão complicada quanto estar-se vivo no artista. Né? O que vai ser difícil, né, é justamente a questão mesmo de uma série de eventos que vão acontecendo na minha carreira e que é difícil de organizar por conta de ser artista independente, assim, mas como eu disse bem no começo, é uma questão, você estabelece um calendário, vai encaixando, se junta e dá uma parceria com a galera que quer ir para cima também e isso tudo funciona. Maravilha. A segunda pergunta, ela veio do Lucão Poeta, foi o primeiro convidado aqui do Sim. Aula Viva. E ele pergunta como que a gente vai lidar, ele fala, nós enquanto historiadores, né? Como que você enxerga e como que a gente vai explicar a conjuntura social do Brasil lá na frente? Perguntinha desgracenta, daquelas que a gente olha. Como que você está vendo a conjuntura social e como que você acha que nós historiadores vamos explicar lá na frente, né? Então, Olha, sabe que é uma pergunta excelente mesmo. Acho que é uma preocupação que muita gente até dá aquele abraço quentinho em quem é historiador e fala assim, olha, vai ficar tudo bem, né? Porque sabe que, que assusta a gente. Mas eu particularmente, eu sempre tento romper com essa questão, Cauê, porque eu não acho que vai ser difícil pra gente explicar isso, não. Da mesma forma que eu explico ditadura civil-militar, eu explico isso aqui. Basta entender que nossa vida ela sofre interferências dos interesses do capital, né? Que as experiências que vivíamos lá atrás e as experiências que vivemos agora, todas se justificam muito facilmente. Quer dizer, por exemplo, como que eu vou explicar a questão da pandemia de coronavírus, de Covid-19 no Brasil, como essa coisa ficou louca desde o começo? Gente, o primeiro caso noticiado de Covid-19 no Brasil foi exatamente um dia depois do Carnaval. Exatamente um dia depois do Carnaval. Não foi noticiado antes. Não é uma coincidência maravilhosa para preservar toda a grana que pode ser levantada com toda essa festividade cultural? Por favor, né? Tipo, é muito complicado. Quanta grana tá em volta ali de verbas na escola, por exemplo, para se justificar que se queira voltar a um ensino presencial em outubro, sabe? Quer dizer, se fosse uma coisa assim do tipo, ó, as férias de janeiro já era, a gente vai seguir tal para recuperar. Se fosse uma coisa assim, que já não tem sentido, mas se fosse uma coisa assim, você ainda pensa, não, legal, vai voltar para ter um mês e meio de aula presencial, sabe? Então assim, é sempre, se você entender que, olha, é grana que está ali por trás de interesses, é super tranquilo de explicar, porque o capital é isso, né? É isso que o Marx vai trazer, inclusive, né? A história da humanidade, né?
É Sim. uma história de interesses econômicos, de luta de classes. Então, é muito simples perceber como nossa vida é colocada de lado simplesmente por um interesse econômico. Olha o que aconteceu com os ônibus durante a pandemia, né? Que era para ter mais ônibus e menos gente. Ah, mas não, a empresa lá vai ganhar menos, tal. Gente, Não, é 2 semaninhas em casa tinha resolvido tudo. Não, e você falar dessa questão do dinheiro, do carnaval, antes, um pouco antes, só durante o carnaval, eu não lembro. A escola bombardeou nuvens a uma certa distância, porque ia chover em São Paulo no carnaval, né? Ia ter uma chuva Sim, parada. Choveu, inclusive. Mas a escola parece que mandou um avião bombardear água na região em torno assim, de São Paulo, para chover lá e chover menos aqui. Ter... Então, olha só, né? O interesse do capital. e qual o impacto que isso causa, né? No meio Qual o ambiente, impacto que né? isso causa, né? Então, acho que é um pouco por aí, sim. Terminando essa parte de perguntas, eu queria te convidar para fazer uma intervenção poética, mano. Se você topar, quiser fazer, dê um soneto seu autoral. Esse é o... Claro. Ó, a poesia, como eu disse, é em 2004 que eu começo, né? Mas, apesar de me envolver muito com política há muitos anos, a poesia explicitamente política, né? Porque tudo é política, mas a poesia explícita sobre política como temática central, eu começo há poucos anos, né? Eu começo em 2017. Legal. Quando eu compreendo que agora é a hora, por uma maturidade, tanto uma maturidade intelectual na questão da história, como uma maturidade intelectual na questão do escrever. E aí eu queria declamar para vocês o soneto da naturalidade forjada, é um decassílabo, que fala assim: das múltiplas formas de resistência que temos de adotar como explorados, nos atentemos a tomarmos ciência de que nossos direitos são violados. Consideremos a nossa experiência. Pobres não têm direitos preservados. Concluo que da compreensão surge a essência dos cidadãos ativos revoltados, sustentando a vulnerabilidade, a sistemática ignorância em glória, a recusa do direito à verdade. As violações são constantes na história, e o capital cria a naturalidade nos campos de batalha da memória. É Puta que isso. pariu. Quem puder subir coração pra ele, que é o jeito de bater palma. Mano, muito foda. Eu gosto muito, muito, muito desse texto. Anne, a Anne acabou de chegar. Anne, sua pergunta foi respondida, mas você vai ter que assistir o TV depois. E, e, e acho que, meu, você fez a poesia, você trabalhou com soneto, essa poesia é trabalhada no decassílabo. E acho que agora seria interessante a gente conversar um pouquinho, rapidinho, sobre a sua carreira artística, mano. A gente ainda vai conversar sobre live band, sobre educação, mas é interessante o Caio músico, o Caio poeta, qual que foi sua trajetória, o que você, por onde você já passou, enfim, um Ó, pouquinho. essa é uma questão bem legal. Eu fico até assim, né, eu fico deslumbrado porque tem acontecido de uma forma fantástica, sabe, Cauê? Como eu disse, né? Compor é uma coisa que começa lá atrás, né? Tirar da gaveta essas composições acontece com o auxílio de um amigo nosso, né, em comum, que já está por aqui, né, que é o Jorge Edson. Ele começa a promover o Cantos Peregrinos, né, em Pirituba, um movimento sociocultural, né? Então vai tanto promover artistas independentes como também vai auxiliar instituições da quebrada dele. E aí eu participo de 2 cantos peregrinos, né? São eventos anuais e participo com cover. Até que chega um momento que ele determina, né? É, determina que a gente que eu faça o trabalho autoral. Ó, você não vai tocar aqui se não for o autoral. E aí ele vai fomentar que eu vá registrar tudo isso, que eu vá atrás, tal, e meta a cara. Então esse é o primeiro momento assim importante, que é o tirei da gaveta. Pude tocar para um grupo de pessoas que eu não conhecia, né? E sem ter que pedir, ó, não filma não, ó, não grava, porque ninguém pode saber, porque, sabe, é o receio que é muito grande, né?
E esse é o primeiro momento. Só que isso acontece, eu continuo no Instagram, aí no Instagram pessoal, com a postura de gravar vídeo fazendo cover. E isso chega um instante que eu falo, ó, tá na hora de eu fazer um perfil aqui mais profissional, só disso mesmo, né? Isso é um passo que também acontece. E aí o pessoal ali do que hoje está formando a Infâmia, né, a produtora, eles começam a pesar muito na minha, que é tipo, olha, cara, você precisa ir para o palco. Você precisa de palco. Palco é experiência, palco é para pegar as manhas mesmo, né, para meter a cara, para aparecer, para conhecer gente, fazer contato, né? Palco é palco, né? Não fica só na internet. A internet é importante, mas o palco é uma instituição pela qual todos devemos passar. Seja ele um palco de madeira, um palco de metal, seja ele o asfalto, seja ele uma tela aqui e tal, né, até, mas não pode ser só a tela, tem que ter o contato com as outras pessoas mesmo, né? Isso aqui, essa troca, né? Porque o palco é troca. E aí, eu fui pro palco, eu fui pro Espaço Cultural Latino-Americano, que fica no Bexiga, né? E eu chego nesse espaço com a cara e a coragem e falo, olha, é o seguinte, eu nunca toquei na noite. Eu falei a real, né? Porque eu podia chegar lá e tipo, não, já, mas não dá, você tem que ser sincero na arte. Eu nunca toquei na noite, eu adoraria que minha primeira apresentação fosse aqui, porque é um bar que eu frequento, né? E é um bar que toca MPB, toca música latino-americana, né? E aí, não só aceitaram que eu tocasse lá, claro, eu passei por uma conversa ali de umas 2 horas com o Claudimar, que é o dono do espaço, mas 2 horas falando de política. A gente não falou de música nessas 2 horas, né? Ele foi ex-preso político, né? É ligado ao Partidão. E aí a gente passou 2 horas falando de política e ele me deu o primeiro sábado do mês, depois do pagamento dos professores, que é muito frequentado por professores, me deu o cover integral. Eu acho importante falar isso, porque eu acho que cabe a gente entender o respeito que essa instituição, que esse espaço cultural, tem com os artistas, porque é muito comum que bares se apropriem de uma parcela do cover artístico. Principalmente se você está falando, ó, é minha primeira vez, né? Capaz de ter lugar que ainda pede para o artista se apresentar de graça mesmo, só porque é a primeira vez, né? E aí não foi o que aconteceu, pelo contrário, me deram um incentivo muito forte nessa questão de, beleza, você está começando, você precisa de uma força, o cover é teu, cara, né? E acho importante começar por isso. Quando eu meto a cara, vou pro ECLA e toco, os contatos que eu já conheci ali da militância e tal, eles, sabendo que eu meti a cara, começam a me fazer convites. Então, na semana seguinte, eu recebo um contato para me apresentar em um evento do PSOL, na Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, fica ali na Marechal Deodoro, né? Então, tava lá o Toninho Vespoli, o vereador, e teve uma pauta sobre uberização no Brasil, né, a uberização do trabalho, e eu fiz uma intervenção cultural lá. E aí disso, cara, é uma série de coisas, né? Participo dos Sábados Resistentes, que são promovidos pelo Núcleo de Preservação da Memória Política, no Memorial da Resistência de São Paulo. São eventos de extrema importância, né? O primeiro Sábado Resistente foi em memória a Dom Paulo Evaristo Arnes, arcebispo de São Paulo, que foi uma referência na resistência à ditadura civil-militar, né? Ele é uma referência no combate à prática de tortura no Brasil. Disso eu vou tocar o meu trabalho autoral na Pinacoteca de São Paulo, né? A Pinacoteca ela abriu uma exposição chamada Experiências de Coletividade Somos Muitos. E aí era ali no octógono, montaram um palco em espiral, e aí eu pude tocar ali o meu trabalho autoral. Também tocou nesse evento a DEC 21, banda de hardcore melódico, né? Então, assim, uma pluralidade, é uma coletividade mesmo, assim, artística pulsando no coração da Pinacoteca de São Paulo, né? Depois vem também uma experiência como produtor, aí por isso que eu tô com essa camiseta hoje, deixa eu levantar aqui um pouquinho para poder ver, né? Que é o Sarau Sonhar o Mundo, né, de 2019.
A gente tem um carinho especial, né, Cauê? Porque é quando o Memorial da Resistência, a Pinacoteca, né? O Memorial da Resistência ele faz parte da Pinacoteca de São Paulo. E quando eles me contratam enquanto produtor para esse sarau, isso eu tô com ali 3 meses de carreira, é uma coisa insana, né? Sem nem saber lidar com isso. E eu promovo esse sarau e com a temática de cultura como direito e o Cauê foi um dos artistas que eu convidei para poder somar, para poder participar dessa temática tão importante, né? Deck 21 também estava lá, o fotógrafo Thiago Sbeg, né? O rapper THG do Rap, o Henry Barsi, né? Entre outros. Mas né? Assim, é muito legal, né? Porque também foi uma experiência diferente de estar do outro lado, né? E depois do Sarau Sonhar o Mundo, vem algumas outras apresentações, e essas primeiras apresentações, elas ainda continuam, porque eu continuo indo no ECLA, eu continuo indo no Sábados Resistentes, eu vou permanecendo nesses espaços, né? Mas aí veio algumas coisas muito, muito interessantes, porque eu fui convidado para fazer um Sesc, fiz o Sesc Bom Retiro, no lançamento do livro Relatório dos Direitos Humanos 2019, da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos. A Rede Social de Justiça e Direitos Humanos é uma instituição muito respeitada e conhecida por quem está no corre dos direitos humanos. Né? Quem está ali mesmo sabe quem são eles. Né? Mas é curioso que, mesmo tendo esse nome, é difícil você encontrar nas redes sociais mesmo. Eu sempre falei, é uma contradição, né? Porque quando você fala rede social dos direitos humanos, a primeira coisa que o pessoal pensa, vou procurar no Face. E, tipo, não é disso, gente, que você está falando. O Vamos termo lá. não é essa parada. Mas vale a pena tentar saber quem são eles e apoiá-los. E aí eles me chamam para fazer um Sesc. Eu não faço sozinho esse Sesc também. Estava lá uma banda, um quarteto de mulheres do MST, né? Que são as Cantadeiras. Dividimos esse evento. Foi uma honra pra mim. As minas fizeram um turnê na Venezuela, cara. Você não tem noção, sabe? Tipo, as minas da luta do campo mesmo, assim, tipo, cabulosas, experientes pra caramba. E aí eu ali, tipo, meu, e aí, né? Como é que é essa parada toda? Uma troca, assim, aprendi bastante. Fiz também o Armazém do Campo, que é um espaço do MST, né? Isso também foi sensacional. E fiz, que era um almoço da Resistência, e fiz um evento na Câmara Municipal de São Paulo, que foi uma sessão solene em memória a Carlos Marighella, líder revolucionário, né, assassinado pela ditadura, né, uma emboscada. E isso foi muito importante para mim, porque enquanto historiador eu pesquiso a resposta armada à ditadura, né? A resistência armada. Então, poder cantar em memória a Marighella, né? Num evento ali cheio de personalidades, né? Tava a Clara Scharf, viúva do Marighella, né? Tava ali várias lideranças, tava o Suplicy, essa turma toda, né? E depois também tem uma outra questão que é importante falar. Tem uma outra parceria minha, Cauê, que é uma intervenção literário-musical chamada Canções e Poemas Revolucionários, que eu faço com o artista também de múltiplas linguagens, Neto Duarte. Né? Ele é um poeta, mas ele também é artista plástico. Ele é cabuloso demais, esse cara. E aí a gente faz uma soma, né? Porque ele declama alguns poemas e eu canto músicas que dialoguem com esse poema. Então a gente faz tipo Marighella com Geraldo Vandré, a gente faz Drummond com Chico Buarque, Foda. sabe? É uma coisa muito insana, assim, é muito potente. Né? E assim, essa intervenção a gente fez em alguns espaços também, mas um que eu acho bem especial de falar é na Casa Zizi. Não sei se você conhece a Casa Zizi. É uma casa de acolhimento, né, para mulheres que sofreram violências. Então, houve um sarau das mulheres na Casa Zizi e a gente teve a honra de ser convidado para compor, né? Nós éramos as únicas presenças masculinas, né? Claro, há uma certa ressalva nessa questão da entrada de homens ali, por conta de todos os traumas, né, que essas mulheres sofreram. Então, assim, é muito significativo mesmo poder ter cantado ali, entendeu? Assim, tipo, e foi um momento muito especial, porque quando eu toquei, para não dizer que não falei das flores,
Aquele foi o coro, assim, tinha umas 20 mulheres, sentado todo mundo assim em círculo, e aquele foi um dos coros mais bonitos que já teve, porque elas cantaram com uma potência, né? Que olha, vou te falar, é difícil de ver em qualquer plateia, assim, sabe? Muito significativo. Você vê quando quem tá ali compreende aquela canção como uma palavra de ordem, se apropria disso e se expressa, né? Então, assim, é muito significativo. Além disso, né, tem toda essa questão aí dessa volta, né, desses espaços, né, que vão acontecendo. Eu ia fazer um Aljaniá em março, eu ia fazer um Aljaniá, né, que fica ali também no Bexiga, mas tive de cancelar justamente pela questão da pandemia, né, foi bem no momento que ia ser no dia 17 de março, então é bem no momento que já as instituições culturais, espaços culturais começam a fechar por segurança, né? E ia fazer mais também algumas outras intervenções ali no finalzinho do mês, né? E agora a gente fica assim nessa expectativa de poder voltar aos palcos, mas com segurança, né? Eu mesmo, particularmente enquanto artista, só retorno a um palco depois da vacina. Eu acho que todos nós artistas temos uma responsabilidade social. Então, assim, nós também temos de nos posicionar nesse sentido, tá? É claro, faz falta não ter um cachê nesse momento ali, de um evento assim, né, que tá ali no palco, mas o que é cantar uma vez e não poder cantar mais, não ter fôlego para poder gritar tudo que a gente tem que colocar para fora, né? Sim. Recentemente, só para terminar essa parte, né, você falou que eu vou falar de trajetória, eu tô aqui há meia hora falando, ó, já foi o tempo da live. Da hora mesmo, hein, Natan? Deu 30 minutos agora de live. Vamos lá, vamos lá. E aí, eu fiz uma abertura do curso de Educação em Direitos Humanos, Memória e Cidadania do Memorial da Resistência, há poucas semanas atrás, com produção da Infâmia, né, que fez todos os aparelhos para poder fazer essa transmissão, né, assim, foi uma sensibilidade, uma sensibilização para os alunos contemplados desse curso, né. É isso, trajetória é isso aí. E estamos A gente aqui agora. tem uma Isso vai para o currículo trajetória. também, não estou na aula viva. E, rapaz, a gente ainda vai falar do Live Vendo e vamos falar de educação, tem duas coisinhas. Quando eu chegar no Live Vendo, eu vou pedir para você ser bem objetivo, para dar tempo da gente discutir bastante educação. Claro. Mas eu queria te convidar para fazer mais uma intervenção, mano, para a gente até brincar um pouquinho aqui, eu e você, né? Os dois estão com saudade de palco, os dois estão com saudade de fazer arte por aí, então Caio Muniz no voz e violão com Cauê Tavano depois. Vamos ver o que vai dar. Isso vai ser lindo agora. Não tinha como faltar, né? Eu só preciso que você me dê um retorno se tá saindo legal o som do violão, tá? Então Tá, vamos lá. tá Consigo ouvir ok. bem? Galera que estiver escutando aí também, quiser Vou dar um fazer mais uma outra nota agora, um pouquinho mais aguda aqui, só para ver se também vai sair, tá? maravilha. Tá lindão. Tá lindão. Então Vai. vamos lá. Tá até um nervoso. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu. A gente quer ter voz ativa no nosso destino, mandar. Mas eis que chega a roda, vive, carrega o destino pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. Uma roda. Tá dando pra ouvir legal? A gente vai contra a corrente até não poder resistir. Na volta do barco é que sente o quanto deixou de cumprir. Faz tempo que a gente cultiva mais linda roseira que há, mas eis que chega a roda, vive, carrega a roseira pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num
instante nas voltas do meu coração. A roda da saia mulata, não dá a mão, Senhor. Não posso fazer serenata, a roda de samba acabou. A gente toma a iniciativa, viola na rua, canta, mas eis que chega a roda, vive, carrega a viola pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. O samba, a viola, a roseira, um dia a fogueira queimou, foi tudo ilusão passageira, que a brisa primeira levou. No peito a saudade cativa, faz força pro tempo parar, mas eis que chega a roda, vive, carrega a saudade pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente ou foi o mundo então que cresceu? A gente quer ter voz ativa para o nosso destino mandar, mas eis que chega a roda viva e carrega o destino para lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou em um instante as voltas do meu coração. A gente vai contra a corrente até não poder resistir. Na volta do barco equicente, o quanto deixou de cumprir. E há tempos que a gente cultiva a mais linda roseira que há, mas eis que chega a roda viva e carrega a roseira pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou em um instante as voltas do meu coração. A roda de poesia falada não pode declamar um senhor. Eu não posso fazer serenata, a batalha de slam acabou. A gente toma iniciativa, poetas na rua gritar, mas eis que chega a roda viva e carrega os poetas pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou em um instante as voltas do meu coração. Ixi, esqueci a poesia. A volta do meu coração, a roda de slam. Ih, caceta, gente, esqueci a poesia. Nossa, eu fiquei nervoso. Os poetas para lá, roda mundo, roda gigante, roda punho, o tempo rodou em um instante, as voltas, a roda de poesia falada. Ai, gente, ó, é isso. Esqueci totalmente, fiquei nervoso, fiquei cantarolando com você, como é diferente as letras. Nossa, Aperta, porque você faz uma releitura, mas é brilhante a tua releitura. mas agora me confundi, agora eu fiquei confuso, deu nó na cabeça. Aconteceu, Bom, tudo bem. mas para quem estava vendo aqui pela primeira vez, está lá no IGTV seu essa poesia. Ah, sim, tá no meu IGTV, gravadinha pela Monomito. Perdão, gente, olha, tô até na graça, vou acabar com a live. Bom, gente, vai no IGTV, olha lá depois, tá lá a poesia bonitinha, gravada. Caio, seguinte, a gente ainda tem a live vendo e uma conversa sobre educação. Então, Certo. se você puder, em poucas palavras, rapidinho, para a gente poder falar de educação, falar um pouquinho do Live Vendo, rapidinho assim, o que é, quando que acontece, da onde que veio a ideia. Bom, Bem objetivo para a gente falar de educação. Bom, o Live Vendo, ele é uma série de lives que eu promovo. Antes era às quartas-feiras, né? Agora a gente mudou para as terças, às 22 horas. Então, toda terça-feira, às 22 horas, eu encontro uma série de artistas e profissionais de múltiplas áreas para poder abordar as suas experiências também, né? O seu campo de atuação ali. E o Live Vendo,
ele surge como uma esperança, né? Porque assim, como eu disse, né, em março eu tinha algumas apresentações que eram importantes. E como vocês perceberam, por tudo isso que eu fui falando de trajetória, quando dá o fim do mundo, a minha sensação é tipo, nossa, eu cheguei tão perto e acabou tudo. Então o sentimento foi um sentimento de luto pela carreira. Essa é uma expectativa de que não deu, não aconteceu, né? E aí quando passa esse primeiro instante, eu penso em algumas saídas. E uma saída é justamente isso, porque o pessoal tava me fazendo, cara, faz uma live tocando, tal, e eu, calma, gente, não dá pra fazer isso agora ainda, né? Depois eu até fiz, né? Mas naquele momento eu falei, não, não é isso ainda. Não é só fazer uma live. Eu preciso de alguma coisa. Porque se eu fizesse uma live, uma pandemia que ó, a gente tá até agora, né? Não tinha resolvido. Então eu pensei, eu preciso de alguma coisa, preciso de algum projeto, né? E eu preciso dar espaço para outras pessoas, porque me deram espaço, né? E fez muita diferença para mim, né? Me deram espaço, eu conseguido outros espaços e eu sei o quanto significa quando você finalmente pode falar assim, né, nesse sentido, mostrar sua arte, né? A sensação que foi para mim finalmente poder mostrar meu trabalho autoral é indescritível. Então, assim, e quantas vezes eu fui tocar em algum lugar e algumas pessoas não foram, e a sensação que foi quando essas pessoas finalmente foram. Então, quando eu abro o espaço do Live Vendo para alguém, é muito interessante essa troca que vem depois, que é quando a pessoa fala, olha, primeira vez que alguns amigos meus souberam do meu trabalho, primeira vez que alguns amigos meus viram o que eu faço, né? Entenderam, e as pessoas passam a entender que pessoa cabulosa que tá ali perto delas e elas não estavam dando atenção. A galera gosta muito de dar atenção para quem tá famoso, né? Para blogueirinho e tal, né? A galera adora dar atenção para isso. Não tem problema dar atenção para isso. A Mas, galera gente, gosta, perceba o que ao seu lado tem artistas fantásticos, né? E pessoal gosta apoie de esses famoso, artistas. gosta de artista. Então. E aí o Live Venda ele promove isso, né? Esses encontros que também me ajuda muito a aprender muito, me aproxima muito, né? E o Live Vendo com você, né? Só para finalizar, foi isso. A gente falando de poesia, das nossas formas tão diferentes, né? Assim, nossa forma tão diferente de pensar a poesia, de fazer a poesia. E foi uma troca fantástica, porque é justamente isso a coisa toda, assim, a gente se encontrar, né, o que tem em comum na nossa área, para a gente foi mais fácil, mas tem outras pessoas, então o Live Vendo ele vem trazer pessoas de múltiplas linguagens mesmo, linguagens que muitas vezes eu não entendo nada e quero entender, né? E aí através desse contato, estudo, faço reuniões e conheço a expressão, o processo criativo desses convidados e é uma experiência de troca muito boa que me ajuda a não surtar mais ainda durante tudo isso que está acontecendo, né? E o que eu acho que é legal a gente comentar também, o Jorge perguntou como que a gente se conheceu, né? Eu acho que eu e o Caio, a gente, na verdade, a gente é amigo recente, assim, não é de pouco tempo, né? Ele é amigo da minha companheira, na verdade. Ele é um amigo de muito tempo da minha companheira. A gente estava em Santos, coincidentemente, no mesmo bairro. E eu, mano, eu não sei, Quarteirão. eu não sei se eu já te contei isso, mas aquele dia que a gente se conheceu, eu tava passando mal de um jeito, de vontade. Não sei se você lembra, mas teve uma hora que eu falei, gente, eu vou ali no apartamento. Eu fui no canal ali passar mal, porque eu tava zoado. E aí, Nossa, tava ruim, mano, tava ruim demais. E aí a gente conversando, né? Tamo ali, pô, fiz um curso com tal pessoa, com um cara chamado Jorge. Aí eu, pô, Jorge, mano, Jorge do quê? Jorge Edson. Pô, o Jorge Edson fez graduação comigo. E a partir daí a gente teve uma amizade, assim, muito bonita, de troca, de conversas de 4 horas. Nossa Senhora, e é bom a não, gente ficar é lá e coisa de eu mandar a mensagem assim pro Cauê, do tipo, Cauê, você tá com tempo agora? Porque tem um poema aqui, eu quero que você declame, eu quero ver como é que você declama, porque eu declamo de um jeito diferente. não, a gente passou uma noite, uma sexta-noite. A Karina tava fazendo pizza e eu aqui com o Caio, ó, não, declama você, declama eu, tem esse aqui, tem aquele ali. E vamos fazendo, e vamos falando. E é muito bacana que traz essa questão, acho que o que a gente está falando um pouco aqui é dessas pedagogias que existem. Quando eu e você a gente está conversando, a gente está aprendendo muito, mano. A gente está. O diálogo é uma ferramenta muito potente no aprendizado. E acho que
O Live Venda aproximou muito a gente, mais do que a gente já tinha de proximidade. A gente foi. E isso tem acontecido com a galera do Aula Viva. Eu tenho chamado pessoas próximas, tal, mas acho que o vínculo fortalece. E aproveitando o gancho de pedagogias e tal, e vou pedir para a gente fazer a sua intervenção no finalzinho, a última música. Agora? Não, no Não, depois. final, depois Tá, que a gente depois. falar sobre educação, para não perder esse gancho aqui. Tá O bom. Caio, ele trabalha, ele é historiador, ele trabalha numa escola, o Ávila, aqui na Zona Leste, né? Ele tem uma caminhada já de muito tempo na escola, mas eu queria te perguntar, em poucas palavras, assim, o que você faz hoje, como que você enxerga o cenário das escolas e como que você está vendo a educação hoje no Brasil, né, que é o seu campo, e se você já puder emendar na sequência, assim, falar breve sobre a sua experiência, mas emendar sobre o assunto que eu acho que é muito importante a gente falar hoje, que é educação em direitos humanos. Eu aprendi uma coisa nova hoje. Não é educação para os direitos humanos, é educação em direitos humanos. Eu achei isso fundamental, essa diferença, porque o para tem uma noção de futuro. É para quando os direitos humanos chegarem. Educação em direitos humanos é você agora. Vamos educar para viver direitos humanos. E aí eu queria, né, a gente tem ainda 15 minutos, né? Vamos pensar que tem uma música sua para tocar ainda e esse tema bem denso para a gente tratar. Não, beleza. Então, eu vou tentar ser breve e, ao mesmo tempo, contemplar esse seu pedido, mas você fica à vontade para me falar do tempo quando achar necessário, tá bom? Bom, brevemente, então. Eu trabalho na educação, na rede estadual, né, de ensino, como disse no começo. Já são 11 anos e eu trabalho no setor administrativo da escola, né? Oficialmente, eu sou o inspetor de alunos, né? Extraoficialmente, por sua vez, todo inspetor de alunos é tudo na escola. Acho que é muito importante isso. Vamos falar sobre a parte administrativa da escola. Por quê? Porque todas as atividades que se faz na administração escolar, elas devem existir para que a escola aconteça de verdade. Então, assim, todas essas questões que vão desde da vida funcional de professores, né, e dos próprios funcionários administrativos, a documentação dos alunos. Então, por exemplo, nós temos prontuários da década de 30 na escola. Então, Nossa, assim, você imagina a quantidade de informações que nós não temos de gerações, gerações e gerações e gerações da comunidade, né? É importante lembrar também outro fator, né? A equipe administrativa, ela faz uma mediação com a comunidade escolar, ela é a ponte para a comunidade escolar, né? É o inspetor de alunos que sabe exatamente quem é quem na escola. A gente sabe quem são todos os nossos alunos, nós sabemos pelo que todos eles passam, nós sabemos com o que eles trabalham, nós sabemos quem anda com quem, nós sabemos quem brigou com quem, nós sabemos se vai ter briga porque alguém deixou de andar com alguém, nós sabemos se alguém não está legal, nós sabemos o momento que o aluno sai da sala para chorar porque ele não pode chorar na frente dos 45 colegas dele. Nós sabemos tudo, né? O que se faz com essas informações é uma outra questão, né? Há quem vai ignorar, né, tudo isso e há quem vai usar isso pelo bem dos alunos, né? Isso vai da formação, acredito. Mas eu gosto de falar que o pátio, né? Eu gosto de falar que o pátio ele é um espaço político na escola. O pátio é onde tudo acontece. tudo. Todas as relações. Todas as relações acabam no pátio. Seja uma discussão na sala de aula, seja algo que aconteceu fora da escola, o que vem da família, né? Todas as relações acabam no pátio. E o pátio não é um espaço de lazer apenas, ele é um espaço pedagógico. Ele não é só onde você está quando você está de aula vaga, no intervalo, ou quando você está matando uma aula, porque quem nunca, né? Ele não é só isso, ele é um espaço político, um espaço pedagógico. E é muito importante. Agora, eu queria fazer alguns apontamentos muito rápido. A área administrativa da escola, principalmente na escola pública, ela é completamente ignorada pela sociedade. Quando começou a pandemia, falou-se que lá no dia 22, 23 de março, uma coisa assim, que a escola ia fechar, a rede estadual. Todo mundo lembra disso, né? Assim, pô, que legal, olha, a escola
vai fechar para a segurança de todo mundo, né? Professores vão para casa, alunos vão para casa. O administrativo não foi para casa. Quero saber outra? Foi noticiado ontem que na semana que vem toda a rede estadual vai entrar de recesso. Não sei se você chegou a pegar essa matéria. Não, não A li ainda. estadual toda vai ficar de recesso por conta da questão do coronavírus e tal. E aí hoje a gente recebeu a informação de que, olha, vocês vão estar de recesso, porém vocês vão fazer escala. Só que assim, eu já estou fazendo escala, entendeu? Eu já vou uma vez por semana para o trabalho, né? Que a gente faz alguns dias no teletrampo e um dia presencial. E aí viraram para mim e falaram assim, ó, você vai estar de recesso, mas vai ter um dia para você. E eu falei, então não mudou nada. Mas a matéria do jornal promove como se, poxa, que legal. Então é muito complicado, porque a gente fica muito esquecido mesmo, né? Assim, tipo, em todos os sentidos, né? Mas a gente está lá e a gente está promovendo tudo. Então, nesse momento que o professor está fazendo todo o operacional do ensino à distância, e, pô, eu estou num grupo de WhatsApp aqui que tem todos os alunos de tal sala, tal, e tem aquele outro ali, tem isso, tal, mas quem é que dá esse sustento, quem dá esse suporte é o administrativo. Então, assim, quem é que foi atrás desse telefone para saber se esse telefone, para achar o telefone verdadeiro mesmo do moleque e tal, o telefone atualizado, quem é que foi essa ponte? E-mail, agora para rematrícula, a gente só pode fazer rematrícula de quem tem e-mail, e nem todo aluno tem e-mail, entendeu? Então a gente cria o e-mail pro. Você criou o e-mail pro. Ó, esse aqui é o seu e-mail, tal, porque tem que ter. Porque se você não tiver e-mail, o Estado não deixa eu fazer sua matrícula. Parece que isso fere o ECA, né? Mas e aí, quem liga, né? Quer dizer, E o eu ECA tenho também. e-mail para você estar matriculado na escola pública hoje, tá bom, gente? Nossa, gente. Coisas que a gente vê no administrativo, que foge completamente do conhecimento da população. Que eu acho que é uma peça. Caio, a gente está em 50 e tantos minutos, eu já vou te fazer um convite para quem está aqui assistindo e tal. A gente vai precisar de uma live específica para falar de educação em direitos humanos. Acho que menos de 10 minutos não dá para a gente abordar essa Claro. profundidade. Eu queria saber se você topa, não na semana que vem, na outra, que semana que vem é a Juliana da Grangia que vai vir. A gente fazer uma live de novo, eu e você, para discutir única e exclusivamente educação em direitos humanos. Não sei se... Nossa, eu topo completamente, é uma honra, vai ser fantástico. Porque Então, esse é um tema que precisa de aprofundamento mesmo, ele é na sua complexidade e importância. ele é Mas eu quero denso. fazer só uma fala aqui, senão, só para poder dar uma chamada. A educação em direitos humanos, pessoal, ela é uma mediação. Ela é uma mediação é, para uma perspectiva de realidade. Educar em direitos humanos é você educar para o nunca mais. O nunca mais. O nunca mais da violação. E por mais que ela pareça ser, logo de cara, uma educação triste, porque direitos humanos a gente sempre vai pensar em sofrimento, né? Afinal de contas, as violações são tristes e elas são múltiplas. Ela não é apenas isso, ela é uma educação para a felicidade. E aí, quando a gente fizer essa live específica, então, eu vou explicar um índice que existe para a felicidade. Isso é um índice usado, adotado, que ele foge um pouco daquela questão do IDH e tal, Lá no Oriente, né? ele foge disso e vem com uma outra vertente aí de perspectiva da felicidade de um povo. Não, eu conheço, esse índice foi feito lá, eu não lembro aonde que foi o país, mas foi um governante que fez, né? Criou esse índice, é bem massa, mano. É bem massa. Então a gente, ó, pessoal que está assistindo, nós temos uma live daqui a 2 semanas. Daqui a 15 dias, Caio confirmou, está registrado, documentado, né? Documento histórico. Então, é isso. E aí, Caio, vou deixar para a gente fazer mais música autoral nessa live daqui a 15 dias, tá? Porque, como eu já esperava, a gente falou demais, eu e você, a gente troca muita ideia e vai ter que render uma parte 2, né? Então, mas só para fechar essa parte de educação rapidinho, a gente vai ter uma live para falar bastante. Eu acho que a gente tem que olhar para o administrativo da escola, né? A potência e o quanto que resolve problemas. Acho que o administrativo escolar, assim, acho que a escola são 3 pilares: os alunos, os professores e os inspetores, assim, de uma forma geral. Lógico, o administrativo como um todo tem uma importância muito grande, mas a força política de uma escola, acho que está na inspeção, nos professores, nos alunos. E não se olha, não se comenta, né? O tio e a tia, o pessoal da secretaria, direção, coordenação.
E eu acho que a gente não pode pensar uma nova educação se a gente não pensar uma nova relação com o administrativo, com as pessoas que estão não na sala de aula diretamente, mas que estão dando conta das burocracias da educação, né? Inúmera. Inúmeras burocracias. E já vou deixar aqui o toquezinho para a semana que vem para a gente discutir direitos humanos e educação em direitos humanos. Acho que vai ser importante. O Brasil é um dos países que mais mata pessoas que defendem direitos humanos, que lutam por direitos humanos. O Brasil tem acho que a cada 2 dias morre, a cada 3 dias morre alguém que está na luta por direitos humanos. Então, acho que é um tema que é fundamental. Caio, a gente está encerrando. A gente tem mais pouco menos de 4 minutos. Eu queria, além de agradecer imensamente, é uma honra. Putz, cara, se eu pudesse, a gente ficava aqui até amanhã trocando ideia. Mas queria que você desse um conselho para a galera, que você falasse, passasse uma mensagem, aproveitar esses 4 minutinhos finais aí para dar uma mensagem no coração da galera aí. Bom, eu acho que disso que a gente acabou abordando, né? Então, se eu puder fazer um conselho em cima do que a gente tratou hoje, né? Nessa minha experiência artística, que não só quem... principalmente para quem está na arte, é principalmente para quem quer expressar seus sentimentos, né? Com alguma linguagem artística, mas cabe para todos os outros. A gente tem que se cercar de pessoas que acreditem junto de nós. Eu sou muito feliz porque ao meu lado estão pessoas que dão uma atenção para o meu trabalho, leem meus poemas, escutam minhas músicas, participam quando eu falo, olha, eu vou fazer tal coisa, né? As pessoas, quando elas estão ao nosso lado e elas promovem o nosso sonho, né? Elas colaboram, elas contribuem com isso, elas dão uma potência gigantesca para a gente. E a gente tem que entender que nem todo mundo vai realmente apoiar a nossa expressão artística, porque ninguém é obrigado. Mas a gente pode se cercar de pessoas que sim estejam interessadas nisso, né? E manter as outras também. Mas é importante que a gente, quando perceba um objetivo, que a gente se cerque, né? Dessas pessoas, porque essa busca nossa, tão individual, que é o expressar, ela não pode ser nunca individual por si só. O sentimento aqui tá meu, mas é coletivo, né? Sempre é coletivo. Então, o conselho que eu posso dar para alguém, pela minha experiência, principalmente neste instante da minha carreira, é essa coletividade, a importância dela, a importância de se abrir para outras pessoas e aceitar as suas perspectivas, né? Então, direto, estou pensando aqui em fazer alguma coisa, a ideia me parece muito boa, mas aí vem aqui o Jorge, vem o Gustavo Bernardes, vem o Turaniceto, vem o Cauê Tavano, né? E me fala, olha, pô, legal, mas e se você fizer dessa outra forma? E aí fica aqui. Pô, é verdade, né? Porque às vezes você também não compreende ainda tudo que está à volta. Então, o conselho que eu posso dar é esse: se abra para quem está à sua volta, né? Para que você possa sempre expressar seus objetivos, seus sentimentos, seus pensamentos, né? E que você entenda que você não pode ficar sozinho, porque nós somos moldados para que acabemos sozinhos, né? Tudo acontece, há uma série de metamorfoses à nossa volta para que a gente acabe na solidão. Interessa ao capital a nossa solidão e o nosso silêncio. É isso, Devemos meu. nos cercar de falas. A gente tem 30 segundos. Eu vou aproveitar para encerrar contigo mesmo, como eu disse antes. Salve, Lucão. Gente, esse é Caio Muniz. Daqui a 2 semanas teremos uma nova live, porque tem assunto para discutir ainda. Queria agradecer todo mundo que colou, agradecer o Caio novamente, né?
é muito especial. Acompanhem, Live Vendo, daqui a pouco tá voltando no perfil do Caio. E esse é o Aula Viva, tá encerrando em 756, toda quinta-feira às 9 horas aqui, Projeto Aula Viva no Instagram, tamo junto. Tamo junto.